Olha, hoje a gente vai mergulhar num material que é assim denso, mas ao mesmo tempo fascinante. Muito fascinante. É sobre a expansão da Reforma Protestante lá no norte da Europa, e a gente está usando como base o capítulo 13 do livro O Grande Conflito. Isso. E o que realmente me pegou aqui não foram nem as grandes batalhas, sabe? Foram as histórias de gente comum, de famílias. A nossa missão hoje é tentar entender o que leva alguém a arriscar, absolutamente tudo por uma crença. Enfrentando poderes que eram gigantescos, como a monarquia e a igreja da época. E é um estudo de caso perfeito sobre o poder que uma ideia pode ter, né? Uma ideia transformadora. Exato. A ideia central aqui é o acesso direto às escrituras. A gente vai ver como esse desejo, que parece simples, de ler a Bíblia na própria língua, de questionar dogmas, como isso se tornou a força motriz para mudanças que, redefiniram nações inteiras. E tudo isso com uma ameaça constante de morte. Muito real. Uma ameaça muito real. Vamos começar então pelo lugar onde essa ameaça era talvez mais intensa. O material nos joga direto no cenário opressivo dos Países Baixos, principalmente na Holanda. Sob o comando do imperador Carlos V e depois do Filipe II. E não era uma opressão qualquer, era algo muito específico. Não era. Era uma tirania que mirava a consciência. E essa é uma tática, clássica de regimes totalitários, né? Com certeza. A primeira coisa a ser controlada não é a rua, é a sala de estar. É a sua mente. Porque se você controla a devoção privada, você elimina o último refúgio onde uma ideia contrária ao Estado pode nascer. Exatamente. E os decretos de perseguição que a fonte descreve são assustadoramente detalhados. Sim. Ler a Bíblia, ouvir alguém pregando sobre ela, até, olha só, orar a Deus em segredo. Tudo isso era crime. Nossa. Não se curvar diante de uma imagem ou cantar um salmo na rua. Eram atos punidos com a pena máxima, e a pena era a morte. O texto fala em milhares de pessoas executadas. Milhares. É um número que paralisa. E o que me impressiona é que a perseguição não visava só o teólogo que desafiava a igreja em público, sabe? Não. Mas a família que orava na sua própria casa. O alvo era a fé no seu nível mais pessoal, mais íntimo. E isso nos leva a uma história que o material narra e que humaniza tudo isso de uma forma brutal. É a história de uma família inteira levada perante os inquisidores. A acusação era exatamente essa: não ir à missa e adorar a Deus em casa. Uma acusação que pra gente hoje soa completamente surreal, né? Adorar em casa como um crime capital. Pois é. E no meio do interrogatório, acontece uma das coisas mais impactantes que eu li. Perguntaram pro filho mais novo o que eles faziam em segredo. Certo. E a resposta do menino, segundo a fonte, foi: nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus que ilumine nossa mente e perdoe nossos pecados. Oramos por nosso rei, pelo rei que os perseguia. Exato. Para que seu governo seja próspero e sua vida seja feliz. Pedimos por nossos oficiais, para que Deus os preserve. É de arrepiar. Pensa no que é preciso para um garoto, diante de pessoas que podem matá-lo, ter essa clareza e essa paz. É impressionante, essa resposta quebra a lógica do opressor. O Estado diz: vocês são traidores, e a resposta deles é: nós oramos por vocês. Isso é, de certa forma, a forma mais radical de subversão. Desarma completamente, né? Totalmente, porque se recusa a jogar o jogo do poder e do ódio. Desarma a acusação de traição. A fé deles não era política, não era uma rebelião no sentido que os inquisidores entendiam. Não era. Era algo que operava em outra frequência, seguindo aquele princípio de orar pelos que os perseguiam. Mesmo assim, o desfecho torna o tal preço da fé algo terrivelmente concreto. Sim. O pai e um dos filhos foram condenados à fogueira. E o relato não romantiza isso. A fogueira não era uma metáfora. Era o resultado de uma escolha consciente de colocar a lealdade a Deus acima do decreto dos homens. A história deles, embora termine em tragédia, é um testemunho da indestrutibilidade dessa convicção. Eles morreram,
mas a ideia pela qual morreram não pôde ser queimada. Essa história da família na Holanda é devastadora e representa a experiência da pessoa comum. Mas agora vamos mudar um pouco a perspectiva. Certo. O que acontecia dentro da própria igreja? Como um padre lidou com esse mesmo conflito, mas estando do outro lado da barricada? E isso nos leva à figura de Menno Simons. Um personagem fascinante. Menno era um padre católico, educado, e, a princípio, vivia uma vida bem confortável, sabe? Evitando as controvérsias. O típico clérigo da época, talvez. Exato. Mas duas coisas o abalaram profundamente. A primeira foi ver um homem ser executado na cidade vizinha pelo crime de ter sido rebatizado. Certo, vamos explicar isso um pouquinho. O rebatismo era a prática central do que ficou conhecido como o movimento anabatista. Exatamente. Anabatista significa rebatizadores. Eles defendiam que o batismo infantil feito em bebês não tinha base bíblica, não tinha valor. Porque a pessoa precisava ter consciência para tomar essa decisão. Isso. Consciência e fé. Para a igreja da época, isso era uma heresia radical, que minava toda a estrutura social e religiosa. Ver o homem morrer por isso fez Menno se perguntar: onde isso está na Bíblia? Entendi. E qual foi o segundo gatilho? Foi algo mais íntimo. Durante a missa, ele começou a ser atormentado por dúvidas sobre o dogma da transubstanciação. A ideia de que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. Exato. Ele até temia que fossem sugestões do diabo, mas as dúvidas não passavam. E isso ilustra como a convicção muitas vezes nasce de um profundo conflito interno. Então, o que ele fez a partir daí? Ele fez o que era proibido para muitos na época, foi direto à fonte. Mergulhou no Novo Testamento. Ele mesmo. Ele mesmo. E, para surpresa dele, não encontrou nenhuma base para o batismo infantil. Pelo contrário, encontrou o que ele via como base para a fé pessoal e o batismo consciente. Essa descoberta foi o ponto de virada. E ele renunciou. Renunciou publicamente à Igreja Romana. E a vida dele deve ter mudado completamente, imagino. Da água para o vinho. Ele trocou a segurança do sacerdócio por uma vida de fugitivo. O texto descreve uma jornada de peregrinação constante, viajando com a esposa, com os filhos. Nossa! Enfrentando pobreza, fome, frio e a ameaça constante de captura e morte. Havia um preço pela cabeça dele. A convicção dele foi forjada no fogo da adversidade. E qual foi o impacto dele? Como um homem sozinho e perseguido conseguiu influenciar tanta gente? A influência dele não veio de um cargo, sabe? Ou de uma estrutura de poder. Veio da caneta e da sandália. Gostei da imagem. Seus escritos eram passados de mão em mão, e ele viajava incansavelmente, pregando e organizando os grupos de crentes que estavam dispersos, aterrorizados pela perseguição. Ele deu coesão e uma base teológica pacífica a um movimento que corria o risco de se radicalizar ou ser aniquilado. Entendi. Menno Simons é o exemplo de como a liderança pode surgir da pura convicção pessoal, não de uma posição hierárquica. Então, a gente viu o custo brutal da fé para o povo comum e a jornada de transformação de um líder que saiu de dentro do sistema. Agora, como essa mesma onda de reforma, essa ideia da Bíblia na mão do povo, se comportou em lugares onde a estrutura de poder era diferente? Ótima pergunta. O material nos leva para a Escandinávia. Essa é a terceira etapa da jornada dessa ideia. E aqui a gente vê como ela pode transformar não só indivíduos, mas nações inteiras. Certo. Na Dinamarca, por exemplo, a figura central é um homem chamado Hans Tausen. Ele era um monge, filho de camponeses, que conseguiu estudar com Lutero em Wittenberg. Ah, no epicentro da reforma. Exato. Ele voltou para a Dinamarca e começou a pregar. E a pregação dele, segundo a fonte, era tão poderosa que quando as autoridades da igreja tentaram silenciá-lo, o próprio povo se levantou para protegê-lo. O povo o protegeu? Sim, e eventualmente o rei tomou um lado dele. Mas o ponto crucial, de novo, foi a tradução do Novo Testamento para o dinamarquês. É a informação sendo libertada. É aqui que a gente vê o poder da informação de forma muito clara.
Ao traduzir a Bíblia, eles quebraram o monopólio da interpretação que o clero mantinha há séculos. A fé deixou de ser algo que um sacerdote te diz o que significa. Passou a ser algo que você pode ler e buscar entender por si. É uma transferência de poder radical do púlpito para a casa das pessoas. E na Suécia, a gente vê uma história parecida, com os irmãos Olaus e Laurentius Petri. Sim, filhos de um ferreiro. Isso, filhos de um ferreiro, que também foram estudar em Wittenberg e voltaram para casa com essas novas ideias. Sim, eles tiveram um aliado poderoso, o rei. Olaus Petri pregava com uma ousadia impressionante e, com o apoio do monarca, liderou o projeto de tradução do Novo Testamento para o sueco. Interessante. A fonte até descreve um debate público em que os irmãos Petri, usando só a Bíblia, defenderam as doutrinas da Reforma contra os campeões de Roma. E qual foi o resultado final lá na Suécia? O resultado foi uma mudança nacional. O rei e a Assembleia Nacional Sueca votaram e adotaram formalmente a fé protestante. Foi uma decisão de Estado, então. Uma decisão de Estado. E o texto argumenta que essa decisão não apenas libertou a nação da opressão de Roma, mas também a colocou num caminho de força e prosperidade. Isso é muito significativo. E isso conecta todos os pontos. É a jornada completa da ideia, sabe? Faz todo sentido. Começa com um ato de coragem quase invisível, como de uma família orando em segredo na Holanda. Essa coragem e o questionamento inspiram líderes como Menno Simons a romper com o sistema. E, por fim, a disseminação dessas ideias, principalmente pela Bíblia traduzida, redefine a cultura, a política e o destino de nações inteiras. Como na Suécia e na Dinamarca. Exatamente. Então, se a gente for resumir o que essa nossa análise mostrou, vimos a coragem extraordinária de enfrentar a morte por atos de devoção que hoje a gente considera tão básicos, né? Totalmente básicos. Vimos o poder de uma convicção pessoal, que nasce da dúvida, do questionamento e do estudo direto das fontes. E, finalmente, vimos o impacto libertador que o acesso à verdade, na própria língua, pode ter sobre um povo inteiro. Exato. A luta não era só sobre doutrina teológica, era sobre quem tem a autoridade final sobre a consciência de uma pessoa. É uma boa forma de colocar. Se são as instituições do mundo ou o indivíduo diante de Deus. É um lembrete muito forte de que as grandes transformações da história nem sempre começam em campos de batalha, mas muitas vezes no silêncio dos lares e na quietude do coração humano. Isso deixa uma pergunta no ar, que eu acho que vale tanto para eles no século XVI quanto para nós hoje. Qual seria? As histórias deste capítulo, embora antigas, levantam uma questão atemporal. Em um mundo que frequentemente valoriza conformidade, que pressiona para não balançar o barco, sabe? O que é necessário para que uma convicção formada pela busca sincera da verdade se torne mais forte do que o medo das consequências e a pressão para se calar.